Oi pessoal, eu sou o Rogério Baltazar e vamos para mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais nada, não se esquece de se inscrever no canal, ative as notificações, deixa o like se gostou e vamos embora pro vídeo. Antes de mais nada, Não, antes de mais nada não, vamos embora pro vídeo. Vamos embora pro vídeo. Eu falo antes de mais nada, olha minha camiseta aqui da minha academia, da minha organização, mas tudo bem. Vamos embora pro vídeo. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo, não sei se motivacional, sei lá, né? Mas enfim, é um vídeo para falar diretamente com você, e entender que você, às vezes, sem você perceber, você faz a diferença. E eu falo para pessoa comum primeiro, para qualquer pessoa, e depois para os professores também, né? Em primeiro lugar, pessoa comum. Você entende que você faz a diferença na vida de alguém? Se pergunte se você faz a diferença na vida de alguém. E se a resposta for não, sempre procure fazer a diferença na vida de alguém. Porque se tiver uma pessoa em que você faça a diferença, talvez a sua vida já vale a pena. Aproveitando já um feliz 2023 para todo mundo, né? Comecei 2023 aqui filosofando já, né, pessoal? E agora específico para os professores, e para os professores, em 99% dos casos, né? Para não falar 100% dos casos, agora eu estou afirmando para o professor: você faz a diferença na vida de alguém. Você faz a diferença. Se você é professor de karatê, de arte marcial, você pode ter certeza que você faz a diferença na vida de alguém. Hoje eu tenho um grupo de mais ou menos que eu dou aula diretamente para mais ou menos, espero que esse ano 2023 cresçam as pessoas com quem eu passo ensinamentos, né, de karatê. Mas num total, entre clube, aulas particulares, academia, eu devo ter por volta de 60 alunos mais ou menos, diretos, né? 60 alunos mais ou menos. E desses 60 alunos, eu tenho certeza que nem todos, para muitos, para alguns, sei a quantidade específica, eu sou só mais um professor de alguma coisa, como de repente como um professor de inglês, como um professor de, né, apenas isso, né, não desmerecendo quem é professor de outras modalidades, mas assim, na maioria das vezes o professor de arte marcial, ele cria um vínculo com o aluno, eu digo na maioria das vezes porque tem esses casos que não, né, mas em muitas vezes o aluno ele cria um vínculo de relação com o aluno, de relação de respeito com o aluno, respeito mútuo, né, e que o aluno respeita muito também, que o aluno muitas vezes o considera mais do que um simples professor que está ensinando ele alguma coisa, né? E isso eu sinto quando acontece isso, eu sinto quando acontece essa ligação, eu sinto, né? E geralmente isso não é em algumas semanas, alguns meses de relação, de treino, né? Geralmente acontece depois de anos, né? De você estar junto com um aluno, né? E tal, que há essa troca, assim, né? Você sente um respeito maior do aluno, talvez uma admiração maior do aluno, né? Então, para esses alunos, assim, você pode ter certeza que você faz a diferença na vida deles, que o aluno te escuta. Muitas vezes acontece isso aí com os pais também, né? Muitas vezes os pais vêm me falar que o filho não está se comportando na casa, né, e tal, né? Quando eu devia falar para os pais, o filho está se comportando na aula, né? Ou não, né? Mas às vezes os pais vêm me falar, né? Para eu dar bronca, que o aluno às vezes não está se comportando na escola e tal, para você ver a relação de respeito que você causa. Então, pode ter certeza que eu, como disse, não em todos os alunos, às vezes não tem isso, né? Mas para muitos dos alunos de vocês podem ter certeza que vocês fazem a diferença na vida deles. Vocês fazem a diferença. Que sem vocês participando da vida deles, a vida seria diferente, Pode ter certeza que os alunos consideram os professores como algo muito importante na vida deles. E por isso os professores também têm que dar exemplo. Em contrapartida, têm que dar exemplo. Não só no karatê, como da maneira que leva a vida, né? Na maneira que leva a vida, levar uma vida de honestidade, de hombridade, né? Isso aí é que... porque se de repente você é um trambiqueiro,
enfim, né? Você é um professor de artes marciais e tal, e você é um trambiqueiro na vida pessoal, que também existe, né? São pessoas, né? Todos somos pessoas, todos erramos, né? Mas, pô, o seu aluno, de repente, ele cresce, daqui a pouco ele descobre que o professor é um trambiqueiro, um estelionatário, mexe com coisa errada, enfim. Pô, aquele negócio, aquela imagem que o aluno fez de você se quebra, isso é muito ruim, entendeu? Isso é muito ruim, né? Porque ele pode acabar desconsiderando os ensinamentos que vocês passaram, né? De alguma maneira. Então o cuidado que o professor tem que ter é esse, né? É de levar uma vida ilibada, de levar uma vida de hombridade, né? Que é o que as artes marciais nos passam, né? Que é o que nós temos que fazer, né? Como cidadãos mesmo. Mas, voltando ao tema principal, pode ter certeza que você faz a diferença na vida do aluno. Se você tem 10 alunos, pode ter certeza que pelo menos na vida de 5 você faz a diferença. Nos outros 5 talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, mas pode ter certeza, você faz a diferença na vida de bastante gente. Então, às vezes, se você como pessoa, às vezes você tá um pouco cansado, às vezes cansado de dar aula, às vezes cansado da vida, às vezes não sei o problema que cada um passa, né? Mas eu acredito que quando você percebe que você faz a diferença na vida de alguém, é algo que, pelo menos pra mim, é algo que me motiva muito. Falo, pô, se eu tô aqui, se eu tô nessa vida, né, se eu tô vivendo isso aqui hoje, se eu, no meu caso, né, no meu caso eu vivo só de karatê, né, eu dou aula, eu só dou aula de karatê. Atualmente eu já fiz outras coisas, trabalhei outras coisas e tal, né, mas atualmente eu quero que permaneça assim até os fins dos meus dias, né. Eu sou professor de karatê, dou aula de karatê, isso é minha profissão, é com isso que eu ganho dinheiro, com isso que eu me mantenho, né? Então, se eu tô aqui, se Deus me colocou nesse caminho lá atrás, né? Que eu tenho traçado esse caminho já há quase 30 anos, né? E hoje eu me encontro como professor, tenho um certo número de pessoas que me seguem, enfim. E se eu faço diferença na vida de uma pessoa, eu acho que tudo já valeu a pena, é o que eu penso, né? Eu acho que tudo, se você conseguir fazer a diferença na vida de uma pessoa, se você conseguir transformar a vida de uma pessoa, se você conseguir que uma pessoa siga seus ensinamentos, siga o caminho, não siga o seu caminho, né? O caminho é seu, o caminho é de cada um, né? Eu não quero que meus alunos virem professores, né? Se virarem, é a escolha deles, né? Virem professores de karatê, se virarem, é a escolha deles, né? Mas eu quero que cada um siga o caminho que quer, desde que seja um caminho honesto e de hombridade. E se você consegue transmitir isso para o aluno, isso às vezes é transmitido de uma maneira muito sutil, não de uma maneira imposta, de uma maneira direta, isso que eu quero dizer, mas de uma maneira sutil. Às vezes está passando katai do gay com soco e chute e tal, e ao longo, às vezes, e no começo é só isso mesmo, é só isso, né? Mas às vezes ao longo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, aquilo vai se transformando aos poucos, e aquela transmissão acaba sendo mais do que socos e chutes, né? Acaba sendo mais do que golpes, né? Acaba sendo realmente um caminho. E quando eu digo esse caminho, eu falei que não quero que seja o caminho, mas são duas palavras com sentidos diferentes. A pessoa pode seguir a pessoa deve seguir o caminho que o karatê transmite, que é um caminho que não é um caminho da profissão, mas um caminho de hombridade, de respeito, de ser um cidadão, né? Enfim, de ser uma pessoa do bem. Isso é a coisa principal. Eu quero que meus alunos, os que são crianças ainda, que cresçam e se tornem uma pessoa de bem. E se algum dia tiver oportunidade, isso vai ter, todo mundo tem, de fazer alguma coisa errada e tal, pense 2 vezes, que às vezes pense em mim lá atrás, entendeu? Pense que eu passei, pense no que já treinou karatê comigo e tal, e por conta disso não vá pelo caminho errado, né? E se conseguir fazer isso para alguma pessoa, eu acho que a sua vida já valeu a pena, né? Imagine nós, professores de artes marciais, que somos privilegiados, que podemos mudar a vida de muitas pessoas, né? De uma maneira direta, né? Que podemos não mudar a vida, mas direcionar a vida para uma coisa do bem de muitas pessoas, né? Então isso aí eu acho que, por isso que eu acho que às vezes quando se você professor, às vezes tem
alguma depressão, alguma coisa assim, que todos somos humanos, né? Pense que você faz a diferença na vida de muitas pessoas. E você que não é professor de artes marciais, que às vezes se passa por uma coisa, por um momento ruim também e tal, pense se você não faz a diferença na vida de alguém. E se você não fizer, se você pensar falar, nossa, eu não faço a diferença na vida de ninguém. Então, lute para fazer a diferença na vida de alguém. Lute para fazer a diferença na vida de alguém. Faça a diferença na vida de alguém, que vocês vão ver que tudo vai melhorar na vida de vocês. Ok? Feliz 2023 para todo mundo, tá, pessoal?